Fala, pequeno mestre, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de Adonis. Na última aula a gente aprendeu a fazer a instalação do framework e nesta aula a gente vai entender um pouquinho sobre a infraestrutura do framework, tá? Vamos entender aqui os diretórios e pastas iniciais que são criados assim que a gente instala o framework. A gente instalou na última aula o projeto dentro do Hello World, tá? Diretório Adonis, o nome do projeto Hello World. E dentro desse Hello World ele tem diversos diretórios aqui e arquivos que a gente vai começar a entender para que serve esses diretórios. Como vocês sabem, ou alguns ainda não sabem, o Adonis ele é um framework MVC Full Stack, tá? Então, quando você trabalha com views, você vai trabalhar com a arquitetura MVC, Model, View e Controller. Então, o framework ele é separado, ele separa as camadas e ali você desenvolve de acordo aquela camada. O MVC significa Model, View e Controller. E as camadas de Model e Controller vão se encontrar dentro de App. Neste momento, a gente não tem nenhum diretório de Model nem Controller dentro do diretório App, mas com o passar do curso, a gente vai criar esses Models e esses Controller, então eles ficarão dentro do diretório App. O diretório App fica na raiz do projeto, tá? O que a gente tem aqui dentro de App nesse primeiro momento é um diretório chamado Exceptions, onde a gente vai aprender a tratar os nossos erros. Quando acontecer erro dentro da nossa aplicação, a gente pode tratar esses erros aqui dentro da Exceptions. Na raiz do projeto também a gente tem um command, tá? O diretório command é onde a gente vai criar novos comandos. O Adonis ele tem alguns comandos Node, Ace, Make Controller, Make Model, que a gente vai entender nas próximas aulas para que serve. E a gente pode criar os nossos próprios comandos, nossos próprios códigos de linha de comandos que vai executar algo dentro da nossa aplicação. Nas próximas aulas vocês vão entender do que se trata esses comandos, tá? A gente também tem o diretório config, onde fica alguns arquivos aqui de configuração do sistema. A gente vai passar por tudo isso aqui, tá? Todos esses arquivos, a gente vai entender o que é o config call, o config drive, o config hash, mas esses arquivos aqui são arquivos de configuração do framework, onde a gente vai configurar a nossa aplicação. A gente tem um diretório de contracts aqui, tá? Que são alguns contratos, são interfaces, tá? Como se fosse no PHP, as interfaces aqui, tá? Tem tanto que já diz, ó, interface, disk list, que estende desse camarada. A gente também tem aqui do env, que é uma interface, tá? O Node Model é o diretório onde tem todas as dependências, tá? Isso aqui todos os projetos JavaScript têm. A gente tem um diretório de providers, que são os provedores de serviço, tá? Que a gente vai aprender a trabalhar aqui. A gente tem alguns métodos aqui, padrões, e a gente vai aprender a trabalhar com esses provedores de serviço. A gente tem um diretório público, tá? Que é o diretório onde de fato fica acesso visível na web. A gente vai entender do que se trata esse diretório public. Dentro de public a gente tem um asset, o diretório asset, que é o diretório onde vai ficar os assets, tá? Onde vai ficar ali as configurações de CSS, JavaScript, para que isso funcione quando a gente estiver trabalhando com views. A gente tem o diretório resources, que é aqui onde fica a camada view, tá? Do MVC. Então, quando a gente estiver trabalhando com o full stack, né? Quando a gente estiver trabalhando com views e não com API, o nosso HTML vai ficar aqui dentro de resource views, tá? E aqui a gente também tem o CSS e o JavaScript que a gente vai inscrever, tá? Que vai escrever o nosso JavaScript e o nosso CSS, depois que compilar ele vai vir aqui para o asset do público. Tudo isso aqui vocês vão entender com o passar do tempo, tá? A gente tem o diretório start, onde tem os arquivos de rotas, tá? A gente vai alterar essa configuração de rotas aqui, a gente vai criar um diretório de rotas, tá? E vocês vão entender o porquê. E a gente tem também o arquivo kernel, que é onde a gente vai registrar alguns middlewares, algumas coisas aqui dentro da nossa aplicação, tá? A gente tem um diretório de teste também, que é onde a gente vai desenhar, escrever alguns testes da nossa aplicação.
Fora dos diretórios, na raiz do projeto a gente tem alguns arquivos. E um dos mais importantes é esse .adonis rc.json. Aqui é onde está o esqueleto da aplicação. É onde a gente diz onde vai ler algumas coisas. Por exemplo, eu falei com vocês que a gente vai alterar esse arquivo de rotas, a gente vai tirar daqui. Observe que o nosso projeto, os preloads, ele já busca esse arquivo de rotas, tá? Quando a gente alterar esse arquivo, a gente vai alterar essa linha aqui e vai buscar esse arquivo de rotas em outro lugar, tá? Então, ele também lê os commands, os aliases, os providers, tá? Então, se a gente tirar o arquivo de provider daqui, a gente precisa alterar aqui também. Observe que ele já procura o provider, app provider, tá? Então, ele precisa ler isso aqui. Os files, os metafiles, tá? O ACE provider, ou seja, o servidor do ACE, tá? Vocês vão entender, Node ACE. O diretório de testes, tá? E os testes providers, tá? A gente tem o .env, que são os arquivos de configurações de banco de dados, de cache, tá? Onde a gente coloca aqui as nossas variáveis de ambiente. A gente tem o env example, que é só uma cópia do env. A gente tem o env teste, que é para o momento de teste ele usar esse camarada e não o env. A gente tem um ACE aqui, que é um arquivo onde vai fazer funcionar o Node ACE, tá? Que é para a gente criar algumas coisas, rodar alguns comandos dentro da nossa aplicação. A gente tem o ACE Manifest também, que é algumas configurações relacionadas ao ACE. A gente tem o env.ts, tá? A gente vai entender bastante como é que funciona esse arquivo aqui também, para que serve ele. A gente tem o package.json, que é as nossas dependências de desenvolvimento e as dependências de produção. O package look, que é o de fato o que está instalado ali na nossa aplicação. O serve.ts é o que faz a nossa aplicação subir, tá? Para que funcione. A gente tem o teste.ts também, que são os arquivos de configuração para os testes, tá? A gente tem o tsconfig também, que é o TypeScript, se a gente for trabalhar com TypeScript. E a gente tem o Webpack Config, que é para a gente compilar os nossos assets. Esse arquivo a gente vai trabalhar bastante quando a gente estiver trabalhando com Vue. Nesse curso a gente vai falar muito sobre views e API também, tá? A gente não vai construir somente API, views não, e nem somente API. A gente vai entender como funciona completamente o desenvolvimento com o Adonis, tá? Então é isso, a partir da próxima aula a gente vai começar a codar e até a próxima.